Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje está um dia lindo aqui na Inglaterra, um sol maravilhoso. Bom, meu nome é Marta e eu tô aqui para contar mais um relato de vida para vocês. Mas antes eu quero pedir para você deixar o seu like no nosso canal, se inscrever para você conseguir receber as nossas notificações e compartilhar o nosso vídeo. Se você tem intenção de nos enviar o seu relato para ser contado aqui no vídeo, entre em contato em canal sem censura oficial com 2 Fs, @gmail.com, ok? Vamos para o nosso relato de hoje. O título é Esqueci de Viver. Vamos ver do que se trata essa história? Olá, meu nome é Anita, sou da capital de Santa Catarina, a filha mais velha de 4 irmãos. Minha família sempre teve um pequeno negócio familiar, um mini mercado. Desde a minha adolescência, eu trabalhava junto com os meus pais nesse mercado. Eu adorava estar lá e atender aos clientes, e também ajudar nas muitas funções que o mercado tinha diariamente, como limpeza, repor mercadorias, etc. Alguns amigos de meu pai até diziam: "Olha, João, a Anita parece que ela nasceu com o dom de ajudar mesmo, hein? Ela nasceu com o dom de servir ao próximo. Que menina prestativa. Parabéns pela filha que você tem." E assim eu fui crescendo. Eu adorava ajudar. Era algo que satisfazia o meu coração. Era extremamente satisfatório para mim poder ser útil ao próximo. Aos meus 14 anos, eu comecei a ajudar um vizinho pequeno. Ele estava com problemas na escola, tinha muita dificuldade para aprender matemática. Então eu resolvi ajudar ele a entender os problemas de matemática, que era o maior problema que ele tinha. O problema e o problema. Foi então que eu resolvi montar um pequeno grupo com as crianças da minha rua, para ajudá-las com os deveres escolares. Era tipo um repasso escolar, mas cada dia aparecia mais e mais crianças, porque os comentários foram correndo de boca em boca, e aí teve uma hora que todo o bairro já estava sabendo. Eu estudava pela manhã e à tarde ajudava as crianças, mas também ajudava os meus pais no mercado. Chegou uma época que eu precisei organizar melhor o meu tempo. Então montei 3 grupos com as crianças, 3 vezes por semana, e eu dedicava 3 horas a esses grupinhos, cada um desses dias, né? Assim, eu conseguia tempo para os meus estudos, para ajudar os meus pais e também para fazer algum lazer, né? Quando chegou a época de escolher o que estudar, eu entrei naquela dúvida: o que cursar na universidade? Todos pensavam que eu escolheria pedagogia, mas eu quis fazer serviço social, pois assim eu conseguiria ir além. Essa foi a profissão escolhida. Eu me sentia tão útil podendo ajudar. Eu me lembro que quando eu tirei a minha habilitação, não faltava crianças para levar para o hospital. Até carreto eu fiz com o meu Corsinha. Era uma família carente que havia ganho roupas de criança, utensílios de cozinha e um colchão. E eu fui fazer esse carreto para eles, e acreditem, coube tudo dentro do meu Corsa. Eu era muito conhecida e muito querida pela minha vizinhança. Eu organizava campanhas de agasalho, campanhas de comida para moradores de rua, festa para o Dia das Crianças, arrecadava doações de Natal e por aí ia. Qualquer pessoa que estivesse com problema batia na porta da minha casa e nunca a encontrava fechada.
Surgiram propostas para eu me candidatar como vereadora, mas o que eu queria era ser assistente social. Eu ajudava por satisfação pessoal e amor. Eu entrei na faculdade com o sonho de me tornar uma boa assistente social, e era isso que eu iria ser. Quando eu terminei a faculdade, comecei a trabalhar em um hospital. E foi lá que eu descobri na prática o que era descaso, falta de empatia e falta de amor ao próximo. Eu recebia diariamente pedidos de ajuda, desde a compra de um simples antibiótico, até ajuda para conseguir cadeira de roda, cama hospitalar, muletas, andadores, cirurgias, alojamento e refeição para familiares de pacientes cirúrgicos que vinham de outras cidades para cá para ser atendidos. E eu tentava atender todos os pedidos, ajudar aquelas pessoas, mas agora já não dependia somente de mim. Eu ia até um certo ponto, e dali para frente eu precisava da aprovação e da liberação de outras pessoas. E isso é coisa que paciente não sabe, não entende e às vezes não tem tempo para esperar. Eles acham que está tudo na mão da trabalhadora social, que é ela quem faz, que é ela quem decide, que basta procurá-la e explicar a ela o caso e ela vai resolver. Mas muitas vezes tudo isso foge das nossas mãos. Já faziam 3 anos que eu estava nessa profissão e eu comecei a ser uma pessoa triste, frustrada, até chegar ao ponto de me deprimir com algumas situações, vendo o sofrimento alheio e sendo impedida de ajudar da maneira que eu gostaria. Tem muita verba que é liberada e não chegam aos seus destinos, e infelizmente a saúde vive isso 100% na pele. 5 anos trabalhando nessa área e eu já tomava antidepressivos. Eu não tinha mais aquela força, aquela garra de lutar pelo próximo. A gota d'água veio quando uma mãe de 23 anos, que tinha como companheiro um usuário de drogas, ela estava grávida de 7 meses e meio. O marido, movido pelas substâncias e também pelo álcool, acabou agredindo-a até a morte. Ela já deu entrada no hospital em óbito. Tentaram salvar a vida da criança, mas foi em vão. A família me procurou pedindo ajuda para realizar o funeral. Eles não tinham condições de comprar os caixões. E eu lutei, liguei para Deus e o mundo, para todos os órgãos competentes, liguei para todo mundo e eu consegui apenas um caixão, que era o da mãe. Aquilo me deprimiu de uma maneira tão grande que tudo o que eu comecei a sentir são sentimentos que eu não conseguiria explicar ao certo aqui. Então, como eu só havia conseguido apenas um, eu decidi ir pessoalmente até a casa da família para explicar a situação, para dizer a eles que eu havia tentado de todas as maneiras, com todos os meios, a todos os órgãos eu solicitei, mas que eu não havia conseguido 100% do pedido deles.
Fui até eles e contei. Falei que todos os caminhos que eu havia percorrido para tentar alcançar o objetivo, infelizmente, não me levaram a conseguir tudo o que nós precisávamos. A mãe dessa moça chorava e me agradecia pela tentativa. Foi então que o pai dessa moça falecida entrou no quarto e voltou com uma pequena caixa de sapato nas mãos, dizendo que se o bebê não fosse muito grande, ele caberia naquela caixa de sapatos. Naquele momento eu comecei a chorar copiosamente. Eu abracei aqueles pais. O meu coração doía de tanta dor. Eu via no rosto daqueles pais que o coração deles sangrava de dor. E eu me coloquei na pele deles, como seria se eu precisasse fazer o velório e o sepultamento de um filho ou de um neto e eu não tivesse condições e o Estado não me ajudasse com isso. Foi então que ali, chorando, eu pensei, tudo o que eu já fiz até hoje não vale absolutamente nada diante desse momento que eu estou vivendo agora. Eu preciso fazer algo. É gratificante quando alguém vem até você dizendo que precisa de uma cesta básica, que precisa de um lugar para um familiar que veio do interior se operar aqui, se hospedar por uma noite ou por mais noites. É gratificante quando você vê um sorriso de agradecimento no rosto de uma pessoa, porque você conseguiu ajudá-la naquele problema que ela estava enfrentando naquele momento. Mas esse caso em si já era para mim mais do que uma questão social, mais do que mais um trabalho ou uma situação que fazia parte do meu trabalho. Esse era o meu dever civil. Esse era o meu dever como profissional e como ser humano também. E como filha de Deus, eu teria que encontrar uma maneira de ajudar aquela família. Uma filha de Deus, temente a Deus como eu, tem como mandamento amar o próximo como a si mesmo. E era exatamente isso que eu estava fazendo naquele momento. Mas não porque eu queria ser melhor do que ninguém ou porque eu queria me aparecer, mas era o meu coração naquele momento que me pedia para ser útil, para estender a mão, para ajudar. Foi então que eu segurei as mãos daquela mãe e, olhando em seus olhos, eu disse: seu neto não será velado ou enterrado em uma caixa de sapatos. Eu me responsabilizarei pela compra de uma urna para ele. Comprarei também a coroa de flores e tudo mais que for necessário. Eu confesso a vocês que isso usou praticamente todas as economias que eu tinha. Mesmo assim, assim eu fiz. Eu abandonei, depois disso, a minha tão sonhada profissão. Eu já não aguentava mais passar por aquelas situações de saber que eu precisava ajudar, de querer ajudar, mas não poder. A depressão, ela chegou ao tal ponto que eu preferi
abandonar do que continuar vivendo diariamente toda aquela situação que pouco a pouco já estava me levando para o buraco e eu não queria que chegasse a extremos. Desisti então da minha profissão, passei a estar em casa, triste. Eu mal saía do meu quarto. Eu comecei a fazer um sério tratamento para tentar me livrar de toda aquela tristeza que eu sentia, toda aquela sensação de perda e abandono que se apossou do meu corpo, da minha mente e da minha alma. Que dor profunda eu sentia. Era como se toda a vitalidade que eu tinha já não existisse mais. A vida havia perdido a cor, perdido o brilho. Meus pais se preocupavam comigo, mas não havia muita coisa que eles pudessem fazer. Eles tentavam me animar, tentavam me levar para sair, tentavam conversar comigo, tentavam me fazer estar na sala com eles assistindo televisão, coisa do gênero, mas nada disso preenchia aquele vazio que eu estava sentindo. Nada disso era capaz de trazer de novo o brilho da minha vida. Nesse tempo todo que foi passando, os meus irmãos se casaram, formaram família e eu continuava ali, presa naquele mundo cinza que havia destruído todo o meu sonho. Comecei então a fazer terapia. Eu decidi voltar a ajudar no mercado para ver se isso levantava um pouco meu ânimo e eu conseguia distrair um pouco a minha cabeça. Sabe, ouvintes, para uma pessoa depressiva, é muito triste e frustrante ouvir alguém falando sobre você ou falando de você para uma outra pessoa, dizendo assim: coitado, ele não consegue reagir, não consegue levantar da cama. É muito doído ouvir alguém se referir a você assim, como um coitado. O sentimento de pena não nos ajuda. Não somos coitadinhos, não somos fracos, somos pessoas como você. Normal, porém enfrentando uma doença, passando por uma enfermidade que atinge corpo, alma e espírito. Nós não queremos pena, nós não queremos que passem a mão na nossa cabeça. Nós queremos ser respeitados como uma pessoa enferma. Nós não somos preguiçosos ou pessoas inúteis. Somos pessoas que estamos precisando de amor, de atenção, de carinho, de respeito e de ajuda. Quando você falar com alguém que vive essa enfermidade, seja sempre positivo com essa pessoa. Mostre a ela sempre o lado bom da vida. Seja luz na vida de quem está na escuridão. E, por favor, não diga que depressão não existe ou que depressão é falta de Deus. Muitas vezes eu percebia, lá no mercado mesmo, que as pessoas me olhavam com uma cara de pena ou olhavam para mim e cochichavam alguma coisa com alguém. Isso me doía. Um dia eu vi algo na televisão e resolvi tentar usar a meu favor. Era um programa que falava desses diversos livros que existem de autoajuda. Comecei a colocar no meu quarto frases de motivação.
Coloquei no espelho, na porta do guarda-roupa, na porta de entrada do meu quarto, na parede. Coloquei por todas as partes, somente frases de motivação. Coloquei frases que diziam que eu era a pessoa mais importante para mim mesma, que tudo era possível a partir do momento que eu começasse a tentar. Frases que diziam, por exemplo, você é o bem mais precioso que você tem. E vendo isso, o meu desejo de mudança, o meu desejo de tentar sair daquela situação que eu me encontrava, a minha mãe começou a fazer a mesma coisa. Ela começou a encher a casa de frases e de fotos. Fotos minhas, fotos dos meus irmãos, tanto de adultos quanto na nossa fase de infância. Fotos de momentos felizes, fotos de momentos importantes que nós tivemos nas nossas vidas, junto com as frases. Isso foi pela casa inteira. Ela colocou pelo corredor da casa, na cozinha, na sala, normalmente assim nos ambientes aonde nós mais estávamos, né? Chegou um dia que ela trouxe um presente para mim. Eu perguntei o que era e ela me disse: abre. Quando eu abri, era uma camiseta dizendo: abraços ajudam a curar a alma. Ela me fez colocar aquela camiseta e ir até o nosso mercado. Durante o trajeto, eu recebi alguns abraços. Muitas crianças vieram me abraçar quando eu passei pela frente da escola municipal ali do meu bairro, que era exatamente do lado do mercadinho dos meus pais. E aquela criançada toda vindo ali e me dando abraços, me dando abraços. E aquilo começou a colocar um sorriso no meu rosto. Como eu estava na frente da escola, alguns pais também vieram me abraçar. Nossa, aquilo foi tão bom. Eu me senti tão bem. E a partir daquele dia, eu volta e meia colocava aquela camiseta e saía pela rua. Esse foi o primeiro passo para eu me reerguer. Voltei a trabalhar com o meu pai, mas agora eu estava trabalhando em horário integral e realmente de maneira profissional. Eu era funcionária dele. Então eu cumpria horário, eu tinha o meu horário de almoço, enfim. E a vida foi passando. Eu fui melhorando, tendo dias bons, dias ruins, mas sempre lutando para não regredir, o que é muito importante. Aos meus 35 anos, eu ainda estava solteira. Na verdade, eu durante a vida havia tido alguns namoricos assim, mas nada sério que levasse a um noivado ou a um casamento. Foi então que eu me dei conta e pensei que os outros talvez tivessem esquecido de mim. Mas refletindo um pouco melhor a respeito disso, eu acabei percebendo que tanto as outras pessoas como eu mesma havia me esquecido de mim. Eu havia esquecido de viver. Aos 36 anos, eu conheci, dentro de uma agência de turismo, um rapaz, muito simpático ele. Eu fui até essa agência procurando um pacote de férias.
eu queria ir até Foz do Iguaçu, no Paraná, conhecer as cataratas, estar em contato com toda aquela natureza e contemplar de perto a grandeza de Deus, tudo que Deus pode fazer na vida de uma pessoa, tudo que Deus pode fazer na natureza, tudo que Deus é. Estávamos esperando para ser atendidos e ele puxou papo comigo. Eu, meia tímida, respondia as coisas ali que ele me perguntava. E começamos a conversar. Quando chegou a vez dele ser atendido, porque ele havia chegado antes de mim, ele, antes de se levantar para ir até a mesa da moça que o esperava para o atendimento, ele tirou do bolso uma caneta e na capa de uma revista que estava na mesinha ali na sala de espera, ele marcou o seu número de telefone e me disse: liga para mim para nós tomarmos um café. Eu disse: tá bem. E ele então foi para a mesa de atendimento e logo em seguida eu fui chamada para ser atendida também. Antes de sair ali da agência, assim que terminou o atendimento dele, ele falou: Anita. Eu olhei para ele e ele disse: me liga. Pensei comigo: que rapaz insistente esse, né? Mas eu fiz um sinal com a cabeça que sim, que eu ligaria. Pois bem, eu tirei todas as dúvidas que eu tinha com relação à viagem que eu queria fazer, terminei esse assunto e me preparei para ir embora. Quando saio, justo ali na porta da agência, adivinhem quem é que estava lá? Ele, me esperando. Estava bem ali na porta, do ladinho, num lugar onde lá de dentro eu não conseguia ver, mas ele estava bem ali na porta me esperando. Renato. Renato era o nome desse rapaz. Ele disse: Anita, desculpa eu ter ficado aqui te esperando. É que eu estou indo almoçar e eu pensei em te convidar para almoçar comigo. Aí eu disse a ele que não, que eu tinha algumas coisas para fazer, eu tinha alguns compromissos. Mas ele insistiu tanto que eu acabei cedendo e fui almoçar com ele. O almoço realmente foi muito agradável. Ele era divertido e também muito carismático. Ele era representante comercial de um laboratório de remédios. Solteiro, 40 anos, alto, pele clara, cabelos escuros e olhos castanhos. Saímos para almoçar mais algumas vezes depois desse dia e eu acabei, num desses almoços, contando a ele a minha história, a minha trajetória na depressão. Foi aí que ele disse: Anita, naquele dia que eu te conheci, lá na agência de viagem, de turismo, eu sabia que você era uma pessoa especial. Você é especial, menina. Eu posso ver isso nos teus olhos. Você é especial. Me deixa provar isso para você? Me deixa cuidar de você? Namora comigo? Eu respondi que sim. Nem eu sei o porquê que eu respondi sim naquele momento, mas eu disse sim. No fim de semana, ele foi então até a minha casa para conhecer os meus pais. Renato era muito presente, mesmo na sua ausência. Ele estava sempre me ligando, mandando mensagens de texto, aparecia do nada no meio do dia algumas vezes. E ele começou a fazer o meu coração
se sentir apaixonado. Eu gostava de me pegar sorrindo, pensando nele. Isso era algo que agradava o meu coração e também os meus lábios. Sorrir pensando nele era algo que algumas vezes eu me peguei fazendo na frente do espelho. Tudo isso, essas histórias de que eu me sentia feliz, sorrindo quando eu pensava nele, acabou rendendo um noivado e um casamento. Hoje faz 10 anos que nós estamos casados. Nós não temos filhos biológicos, mas temos 3 filhos do coração. Nós adotamos 3 crianças. Hoje eu me sinto feliz. Sou mãe, sou esposa, sou filha e sou amiga. Tenho alegria em cuidar da minha vida, da minha casa e da minha família. Voltei a ter prazer pela vida. Eu confesso que às vezes eu ainda tenho algum que outro momento de tristeza. Mas quando isso acontece, eu procuro ir até o quarto dos meus filhos e mexer ali nas coisinhas deles, organizar as coisinhas deles e ver como eu sou sortuda. Eu encontrei um homem que me ama, que me ajuda na minha fraqueza, que é meu porto seguro. Eu fui agraciada com 3 lindas joias que enchem a minha vida de emoção, de bagunça e de alegria. Agradeço acima de tudo a Deus. Agradeço aos meus pais e amigos e também aos meus familiares que me ajudaram e me deram suporte durante anos de depressão. E agradeço a você, Renato, meu marido, por me ajudar a seguir em frente e por tentar sempre colocar um sorriso no meu rosto. Sou grata pela vida que temos, sou grata pelos nossos filhos e desejo, se possível, continuar vivendo tudo o que temos vivido juntos para o resto das nossas vidas. Obrigada por ler a minha história. Deixem os seus comentários. Eu vou ler todos. Um abraço e que Deus os abençoe. Que história bonita, né? É uma história de superação. Realmente, às vezes a gente entra em algumas profissões aí que você acha que você vai conseguir mudar a situação, né? A realidade do Brasil, a realidade do lugar onde você mora, mas aí você acaba descobrindo que você é só mais um grãozinho de areia no meio daquela imensidão lá, e que você pode sim fazer coisas, você pode sim ajudar pessoas, mas isso não significa que você vai conseguir mudar a sociedade, né? Fica aí um assunto para a gente refletir e também para a gente tentar aqui no nosso bairro, na nossa rua, no nosso bairro, tentar fazer alguma coisa para ajudar aquelas pessoas que precisam. Tem muita gente aí fora que precisa de ajuda e muitas vezes não é nem ajuda financeira, material, não é por um problema assim. Existem pessoas, como ela falou lá, que a mãe dela deu para ela uma camiseta, né, que falava que o abraço cura a alma. Tem gente às vezes que está precisando só disso. Conversar um pouquinho, receber um abraço, receber uma palavra que entusiasme, né? Uma palavra de conforto às vezes, ou uma palavra que leve você a ver que aquele momento ali que você está vivendo, sim, é um momento difícil, mas que
existe possibilidade de mudar essa situação. Claro que não vai ser instantaneamente, é lógico que não vai ser de um dia para o outro que isso vai acontecer, mas é possível, tudo é possível aquele que crê, né? E existe uma coisa que nós fazemos, infelizmente, que é... Eu não sei se eu diria que a gente não valoriza muito o que a gente tem, mas é sempre uma coisa assim, você sempre olha para frente e nunca olha para trás. Então você olha assim, meu vizinho comprou um carro novo, eu também quero comprar. Ou meu vizinho conquistou isso, fez aquilo, eu também quero isso. Só que nós nunca olhamos para trás, eu me coloco em primeiro lugar nesse tema, nesse assunto, nós não olhamos para trás para pensar assim, sabe? Eu tenho uma casa para morar, uma cama quente para dormir, comida na minha panela, e aquele senhor, ou aquela senhora, ou aquele rapaz que está dormindo ali na rua, embaixo daquela marquise, não tem nada disso na vida dele. Talvez a gente precise aprender, ou reaprender, ou começar a demonstrar mais isso, o nosso sentimento de gratidão, né? Então é isso, meus amores. Essa foi a nossa história de hoje. Deixa o seu joinha aí, compartilhe o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, mande para nós a sua história e deixem aí os seus comentários também, porque ela falou aqui na carta para vocês deixarem, ó, obrigada por ler a minha história. Deixem os seus comentários que eu vou ler todos, ok? Beijo grande para vocês e nós nos vemos na próxima. Tchau, tchau!